E eu tenho recebido muito questionamento dentro e fora da igreja a respeito de questões ligadas ao dízimo. Se isso é, de fato, uma prática do Novo Testamento da igreja, se isso é só um legado do Velho Testamento. E eu tenho percebido que as dúvidas envolvem pessoas sérias com Deus, na sua caminhada, sinceras, que amam a palavra do Senhor, que querem andar na verdade, né? Não são questionamentos só de não dizimistas, são de muitos dizimistas também. E depois de muito tempo protelando isso, eu senti a necessidade de trazer uma palavra, em primeiro lugar, a vocês como igreja, e em segundo lugar, sabendo, né, também a repercussão que isso tem para fora. Tiago diz que nós, os mestres, aqueles que ensinam a palavra, ele diz, nós vamos receber mais duro juízo. Jesus diz em Mateus 5 que se alguém tomar um dos mandamentos dele, né, e os ensinar de forma errada, equivocada aos homens, ele vai ser chamado menor no reino dos céus. Então ele está falando de não cumprir o mandamento no sentido de desobediência, porque ele está falando que essa pessoa vai para o reino dos céus, mas ele está dizendo que o seu galardão será, né, diminuído se ele tiver feito algum estrago por meio de um ensino errado, de um ensino equivocado. E com toda essa consciência, querido, de que é muito sério o nosso papel como ensinadores, em estabelecer o caminho, né, em mapear a forma como devemos andar em Deus, com muito temor no meu coração, eu quero tentar trazer um entendimento mais claro, porque acreditamos e praticamos o dízimo como algo que pertence à igreja do Novo Testamento. Porque muitas vezes, querido, a nossa ideia de culto é, vou buscar alguma coisa que me ajude a respirar mais uma semana. Muitas vezes nós transformamos o culto só naquela fonte de autoajuda. Vão colocar na minha mão uma ferramenta que vai me ajudar a vencer, né? Mas a Bíblia inteira, querido, é um livro de autoajuda para tudo. Te ajudar a ser santo, né? Te ajudar a estar mais perto de Deus, porque Deus coloca o princípio que nós temos que entender e praticar. Mas quando você olha o papel da pregação e do ensino no Novo Testamento, não era apenas encorajar os irmãos na fé. Isso é muito importante e eles faziam também. Mas nós vemos que Deus levantou ministérios na igreja para fortalecer o corpo. A Bíblia diz para que não sejamos levados por todo e qualquer vento de doutrina. E não nos nossos dias, isso é um legado de muito tempo, nós temos extremos, nós temos aqueles que acreditam que nada do Velho Testamento possa ter passado para esse nosso tempo servir para hoje, e nós temos aqueles que vão para outro extremo, né, de tentar nos levar de volta à velha aliança, né, a viver debaixo da lei, e nós não queremos viver nem um extremo, nem outro. Então eu quero que em Hebreus, no capítulo 7, eu vou começar a partir desse texto, e eu vou ter que dar uma longa volta antes de encerrar nele. Hebreus capítulo 7, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 1 até o versículo 12. Hebreus capítulo 7, do 1 até o 12. Diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão se separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, ou para sempre. Versículo 4, considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz o menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali,
aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Eu vou repetir o versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. A carta, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita provavelmente entre o ano 68 ou 70 depois de Cristo. Para muitos existe dúvida e debate em torno de quem seria a autoria, né, porque o autor não reivindica a autoria, ela sempre correu como uma carta anônima. Eu, particularmente, sempre digo isso, acredito, né, ser uma carta e um texto de Paulo, mas se isso não pode ser provado, querido, nem nos primeiros séculos, quando a coisa estava mais fresquinha, eu acho que não é agora que nós vamos conseguir. Embora eu diga, quando você chegar no céu, pergunta lá para Deus se a gente estava ou não certo a respeito disso. Até lá a gente tem que dizer, o autor da epístola aos Hebreus, e somente isso, ele, movido pelo Espírito Santo, ele começa a abordar a questão dos dízimos, mas ele, na verdade, não está falando meramente sobre os dízimos. Ele entra no assunto dos dízimos, porque ele está falando em toda a carta aos Hebreus da superioridade de Cristo. No capítulo 1, ele começa provando que Jesus é maior do que os anjos. Quando chega no capítulo 3, ele diz que Jesus é maior do que Moisés. E ele tenta mostrar, principalmente, né, no capítulo 7, ele já tocou no assunto, no capítulo 5, no capítulo 6, mas principalmente aqui no 7, onde lemos, ele tenta mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio, né, dos levitas da velha aliança. E à medida que apresenta isso, ele diz, houve mudança de lei, houve mudança de sacerdócio. E nós precisamos entender, querido, por que ele faz essa abordagem ligada aos dízimos, falando de Cristo e falando de Melquisedeque. Mas antes de chegar nisso, eu quero falar um pouco da questão da mudança de lei e da mudança de sacerdócio. Quando falamos de interpretação da Bíblia, querido, há alguns princípios que precisam ser seguidos. Por exemplo, nós não praticamos de forma literal tudo aquilo que você encontra no Velho Testamento. Você pega, por exemplo, a lei de Moisés, e ela mandava que o sacrifício de animais fosse praticado como forma de culto. Nós não fazemos isso nos nossos dias, graças a Deus. Embora exista, né, algumas pessoas com as práticas esquisitas por aí, em alguns lugares, nós entendemos que quando João Batista aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está anunciando aquilo que na forma de uma figura por muito tempo praticamos, está se cumprindo agora. Nós entendemos também que o livro de Hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi feito, né, uma única vez, mas a Bíblia diz de uma vez por todas. Então não há necessidade de que se repita mais nada, nem no sentido figurado. Agora, isso não significa que o Velho Testamento não tenha o seu lugar na interpretação, né, que fazemos daquilo que é o plano e o propósito de Deus. Jesus, o tempo todo, ao ensinar, ele lançou mão do Velho Testamento. Os apóstolos lançaram mão do Velho Testamento, embora eles apresentaram algumas características assim questionáveis. Hebreus 10:1 diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Aquilo que era literal para eles, para nós era só uma sombra profética de bens que estariam por se cumprir e que estamos vivendo agora nesse tempo da nova aliança. Então eu gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto que o Novo, por sua vez, explica o Velho. E nós precisamos entender, querido, algumas verdades. E eu creio que como igreja nós estamos muito distante, né, de um entendimento de algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, que a lei foi dada, veio por intermédio de Moisés. E diz a graça, porém, por meio de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender o que é essa lei que foi dada antes
e o que é a graça que foi manifestada depois, e como o Velho e o Novo Testamento interagem. Porque existem alguns grupos extremistas que se chamam de igrejas neotestamentárias, de igrejas do Novo Testamento, fazendo questão de dizer nós não aproveitamos praticamente nada, né, do livro de Mateus para trás. E nós precisamos entender, querido, que muitos princípios que Deus fundamentou, eles continuam funcionando na vida da igreja. Muita coisa que tinha um sentido figurado foi explicado de uma outra forma. Então eu gostaria que você deixasse esse texto de Hebreus marcado, porque nós vamos voltar nele. Se possível, fosse comigo lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixa ele acompanhar contigo. Então estamos falando de mudança de sacerdócio e de lei. O Senhor Jesus diz assim, versículo 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E ele diz, não vai passar nada, né, nem um i, um tio, né, um pingo, dependendo da versão, sem que se cumpra. Então o que ele está dizendo que a lei e os profetas no Velho Testamento, eles tinham uma aplicação profética para o futuro. Jesus diz, não vim passar borracha, eu não vim deletar, eu não vim atropelar isso, eu vim trazer o cumprimento deles. Interessante que a palavra que foi traduzida como revogar aqui, usada no original grego, é katalou, significa dissolver, desunir o que tem estado junto, destruir, demolir, derrubar, tornar inútil, levar a nada, subverter, aniquilar, abrogar ou descartar. Eu acho que a aplicação é muito clara. Jesus diz, não vim pôr o ponto final, não vim dizer acabou, não estou jogando isso fora. Ele diz, eu vim para cumprir. A palavra grega usada e traduzida aqui do original como cumprir é plerou, e significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo, tornar pleno. Ou seja, Jesus está dizendo que havia algumas coisas anunciadas pela lei que tinham que se cumprir, mas elas foram anunciadas e aplicadas como? De maneira figurada. Então, quando a Bíblia diz em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, não é fim de existência. Não é fim no sentido de vamos desaparecer com isso e jogar tudo fora. É fim no sentido de, a partir de Cristo, porque é um princípio que na teologia que nós chamamos de convergência bíblica, tudo converge na pessoa de Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, examinais as Escrituras, e são elas que dão testemunho de mim. O tempo todo, né, as verdades bíblicas são projetadas em relação a Jesus, ao seu sacrifício, ao tempo em que vivemos e ao seu regresso, à sua segunda vinda, quando estabelecerá o reino no aspecto físico e não só espiritual. Quando falamos que o fim da lei é Cristo, é muito fácil perceber, querido, ordenanças do Velho Testamento, como por exemplo a circuncisão. Quando Deus faz um pacto com Abraão, Deus diz, olha, todo descendente seu, todo macho, todo descendente homem, ele terá que ser circuncidado. A circuncisão era o corte da carne do prepúcio, né, da carne excedente do pênis, do órgão reprodutor masculino, onde Deus estabeleceu um sinal de aliança. Ele diz primeiro, todo homem vai derramar o sangue, confirmando a aliança, né, como uma aliança de sangue, que era o mais elevado nível de aliança, o mais profundo nível de compromisso. Além de que eu também creio que era simbólico, por ser justo no órgão reprodutor, Deus estava dizendo, a aliança será transmitida de geração em geração. Quando Jesus diz que Moisés deu a lei, há um comentário que muitos questionam se é o próprio Jesus, se foi o evangelista João, citando Jesus, que acrescentou entre parênteses, ele disse bem que ela não foi dada por meio de Moisés, e sim a Abraão, antes da lei, mas havia uma ordem muito clara a respeito da circuncisão. Agora, como que nós nos relacionamos com essa ordenança do Velho Testamento? Nós não praticamos ela de forma literal. Em Romanos, no capítulo 2, se você puder abrir lá, o apóstolo Paulo fala algo muito, muito interessante,
que precisa ser entendido nos versículos 28 e 29. Ele diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, a Bíblia nos chama de o Israel de Deus. Ele diz: nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. No Velho Testamento, quando Moisés fala da circuncisão, ele diz que era uma ordenança perpétua, eterna. Ou seja, ela nunca deveria ser interrompida. No entanto, quando você chega no Novo Testamento, a maneira como se pratica e vive aquilo que Jesus não revogou, mas ele disse: eu vim para cumprir, é completamente diferente. Não é mais literal. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz: nele também fostes circuncidados, em Jesus, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, aquilo que era algo literal feito na carne, na velha aliança, no Novo Testamento a Bíblia diz: é no coração, é no espírito. E já havia anúncios proféticos disso. Em Jeremias 4,4 Deus diz: circuncidai o coração e não a vossa carne. E aqui a Bíblia está dizendo que o batismo na fé cristã é o equivalente à circuncisão da velha aliança. A circuncisão era o selo de fé, era o testemunho de se pertencer a Deus, estar em aliança com Ele. No Novo Testamento, esse testemunho de aliança, esse testemunho de fé, é o batismo. E a Bíblia está dizendo que algo acontece não na carne, mas no coração, no espírito, quando em Cristo nós nos sujeitamos ao batismo e experimentamos algo que é espiritual. Então, querido, não resta dúvida de que aquilo que Hebreus diz, a lei não tem a imagem exata das coisas, está dizendo que o que Deus tinha em mente, quando instituiu lá atrás a circuncisão na carne, não era exatamente aquilo que eles praticavam, mas aquilo projetava uma sombra para o futuro. Eu sempre digo isso: se eu colocar a mão aqui em cima da Bíblia, eu vou ver projetada aqui na Bíblia, por causa da luz aqui do alto, a exata silhueta da minha mão. É lógico que se eu olhar abaixo da mão, só enxergando a sombra, eu não vou conseguir enxergar todos os detalhes. Não há reprodução exata. Eu não vou conseguir ter o efeito textura da pele, não vai ter a parte colorida, não vai ter o efeito 3D, mas dá para ter uma noção, olhando a sombra, do que está em cima. A revelação do Velho Testamento era só a sombra. Tudo que eles faziam era olhar a sombra e dizer: vamos andar nisso. A revelação do Novo nos levou a um lugar maior, e a gente entende, aquela sombra era só a figura dessa mão. E hoje nós estamos vivendo o tempo da mão. Quando se entende isso, pode dizer amém. Isso não valia, por exemplo, querido, só para a circuncisão. Nós podemos pegar muitos aspectos da lei. Por exemplo, quando Deus disse a Moisés que construísse no tabernáculo um altar de ouro, que era chamado de o altar do incenso, Deus disse que a oferta de incenso era estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. No entanto, desde que o general romano Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruiu o templo de Jerusalém, ninguém mais praticou oferta de incenso de forma literal, muito menos a igreja. Aí você vai perceber que já no Velho Testamento existiam alguns prenúncios proféticos do que era a oferta de incenso. No Salmo 141, no verso 2, Davi diz assim: seja a minha oração como oferta de incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ele já estava profetizando, querido, a vinda de um tempo em que a oferta de incenso não seria literal. Ele diz: seja a minha oração assim. E aí você lê o que João diz em Apocalipse 5:8. Ele diz que viu um altar do incenso lá na glória, e o incenso que era queimado ali eram as orações dos santos. Então, embora nós não pratiquemos de forma literal a oferta de incenso, Jesus não veio revogar, dizer acabou, ninguém faz. Ele diz: eu vim cumprir. Cumprir o quê? As figuras. Eu vim instituir o que elas realmente significam. E por que eu digo, querido, que é tão importante entender isso? Porque nós estamos vivendo entre dois extremos, entre aqueles que descartam tudo do Velho Testamento e entre aqueles que querem pegar quase tudo de volta. E nós começamos a andar fora daquilo que é o plano de Deus, do que é o que podemos chamar da sã doutrina. E como igreja, querido, precisamos amadurecer para entrar nesse lugar em Deus.
Aí você vê alguns grupos que dizem assim, não, o fim da lei é Cristo, é a lei cerimonial. Era aquelas centenas e centenas de ordenanças. E alguns grupos dizem, mas não os 10 mandamentos. E aí eles começam, o que eu vou tocar só no assunto para dizer que outra hora a gente mexe, a pregar a guarda do sábado. Mas quando você olha para o Novo Testamento, querido, você vai ver, em primeiro lugar, Jesus dizendo em João 13:34, um novo mandamento vos dou. Hebreus 7:12 que lemos diz, se há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. E a confusão de muitos é entender o que passou e o que não passou. Então, por exemplo, Jesus diz, um novo mandamento vos dou, João 13:34, que vos ameis uns aos outros. A Bíblia diz que o amor é o cumprimento da lei. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não adultera, quem ama não cobiça o que é do outro, e você pode ir além. No entanto, a pergunta é, quem ama guarda ou não guarda o sábado? O novo mandamento de Jesus, e para alguns o novo, né, eles tratam isso como se fosse novo no sentido de novidade. Irmão, não era novidade. Porque em Marcos 12, 30 e 31, Jesus, quando questionado por alguém, qual é o maior mandamento da lei? Falando da lei, né, da antiga aliança. Ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, querido, amar não era novidade. Mas quando Jesus diz é um novo mandamento, ele está falando não de novidade no sentido de é inédito, é fresquinho, a ideia surgiu agora, mas ele está falando do quê? De substituição. Então você vai ver em Colossenses 2, por exemplo, nos versículos 16 e 17, Paulo dizendo, ninguém vos julgue por causa de dia de sábado, de lua nova ou de festas. Ele diz, porque essas coisas são sombras de bens vindouros. É assim que o Novo Testamento interpreta a questão do sábado. É assim que nós acreditamos. Agora, qual o problema da igreja, querido? É que às vezes a gente bagunça demais a doutrina. A igreja romana, ao longo da sua existência, ela transformou o sábado no domingo como dia do Senhor. E eu, particularmente, acredito que a maioria está cega para o elemento histórico de perceber que isso é uma herança pagã. Ao meu entender, tentar transformar o sábado no domingo é quase mais complicado do que guardar o próprio sábado. Mas aí como que nós lidamos com isso no Novo Testamento? Você vê Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 14, no versículo 5, né, você vê Paulo dizer o seguinte, olha, um faz, deixa eu ver se o endereço é esse mesmo, ele diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Vou começar no 1. E diz, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então deixa eu dizer algo, querido. Durante muito tempo, eu tenho feito questão de evitar muito debate com muita gente, né? Porque o propósito, querido, quando andamos em opiniões diversas, não é gerar divisão nem facção. Eu, particularmente, gosto muito de um lema, né, dos morávios, eu ia falar isso só no fim, mas eu quero citar agora. João Wesley repetiu muito isso. Deixa eu fingir que eu sei pronunciar o latim, tentar falar do jeito mais perto possível. Ele diz assim, in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Significa no essencial unidade, no secundário liberdade, e em tudo o amor, a caridade. Como nós nos relacionamos com grupos que pensam e pregam algumas verdades diferentes? No que é essencial, o sacrifício de Jesus, a salvação pela fé, as questões doutrinárias centrais, né? Há um Deus trino, né? Que são 3 pessoas, mas um só Deus. A Bíblia, né, é a palavra de Deus, tem céu e inferno, lei de salvação, tudo que é essencial, né? Nós temos que ter unidade, não dá para discordar disso. Existem coisas secundárias que a gente pode ter a liberdade de pensar um pouco diferente, a gente tem tolerância e respeito um com o outro. Ele diz, mas em tudo, o amor. Porque não adianta nada a gente ficar se degladiando a respeito de algumas coisas. Eu vi uma charge uma vez, né, enquanto os teólogos estão brigando por causa da doutrina, atrás a multidão está despencando tudo no inferno, né? E a charge retratava muito bem que às vezes nós gastamos nosso tempo brigando uns com os outros, em vez de estar cumprindo nosso papel, que é salvar o povo. Por outro lado, querido, também temos
a responsabilidade de ensinar a verdade da palavra. Então Paulo diz assim no versículo 2, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Aí diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Então Paulo está dizendo, um faz distinção entre dia e dia. Para ele talvez o sábado ou o domingo, né, ou a terça-feira, seja lá o que é mais importante. Ele diz, o outro não faz distinção nenhuma. Se qualquer um desses dois que ele tivesse completamente errados ou fora da doutrina, Paulo não ia mandar um julgar o outro se respeitarem. Porque há questões que você pode carregar na sua vida pessoal. Então, por exemplo, Paulo diz, a fé que tens, tenha para ti mesmo. Agora, o problema de alguns, querido, é tentar trazer algumas dessas coisas, desse legado do Velho Testamento, para todo mundo. Então, por exemplo, alguns tentam dizer, não, o fim da lei é Cristo, é só a lei cerimonial, não envolve os 10 mandamentos, então nós temos que guardar o sábado hoje de forma literal. Irmão, se isso for verdade, nesse nível, nós estamos tudo lascado. Não sei se isso é uma boa notícia para alguns, né? Porque em Tiago 2,10, a Bíblia diz que o que tropeça num só ponto da lei, tropeçou em todos. Então não adianta não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar e no fim não guardar o sábado. Porque tropeçar em um mandamento é tropeçar em todos. Uma vez eu discuti perto de umas 3 horas com uma pastora amiga, que havia decidido guardar o sábado. E nós estávamos numa pizzaria tão boa de São Paulo, e era doído, irmão, ver aquelas pizzas esfriando. Mas ela veio com toda a liderança e ela diz, nós vamos quebrar o pau até chegar num ponto que eu te derrubo ou você me derruba. Eu disse, não dá para comer a pizza primeiro? Ela diz, vamos ir comendo. Aquele nosso pequeno debate durou 3 horas, porque ela tinha, assim, muita argumentação, não era uma divergência qualquer. Mas eu lembro que no fim, né, eu coloquei isso para ela, eu falei, olha, se você está pregando isso como um mandamento, que não sofreu nenhuma mudança de lá para cá, então a não guarda dele é uma desobediência constante e permanente que vai levar as pessoas à perdição. Você está pregando que não guardar o sábado vai comprometer a salvação. Não, eu não estou isso. Falei, você está. E ela ficou assustada. Ela diz, eu não posso eu pessoalmente fazer isso? Falei, você pessoalmente você pode. Você pode fazer distinção entre dia e dia. E você não vai julgar o que não faz, e o que não faz não vai fazer nenhum juízo sobre você. Agora, a fé que tens, falei para ela, tenha para ti mesmo. Então, querido, algo que nós precisamos entender é o que de fato a palavra de Deus diz. Eu sei, querido, que ao mexer nesse assunto, né, às vezes a gente desperta mais questionamento do que traz resposta, porque não dá para fazer isso em tão pouco tempo. Mas estamos falando de uma abordagem bíblica que nos ajuda a entender como que nós lidamos com tudo isso. Houve mudança de sacerdócio. Consequentemente, houve também mudança de lei. Você pode dizer amém? Agora, o que passou do Antigo Testamento para o Novo? Porque se Jesus ao ensinar lançava a mão, se os apóstolos lançavam a mão, aliás, em Romanos 15,4, Paulo diz assim, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então mesmo aquilo que não é literal, é no mínimo uma sombra. Tem toda uma tipologia, eu amo a tipologia bíblica, né, porque isso reforça tanto a perfeição, a harmonia de verdades da Bíblia, né, a inspiração do Espírito, a autoria divina por trás. Porque, querido, você ter tantas pessoas, né, que num período tão longo de tempo, em lugares, circunstâncias, culturas, línguas diferentes, tenham escrevido até sem saber que aquele exemplo sendo citado encaixaria com perfeição em toda a interpretação do restante dos demais. Só nos faz reconhecer que a Bíblia é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Você pode dizer amém? No entanto, nós precisamos entender. 1 Coríntios 11, Paulo diz, por exemplo, lá, que tudo que aconteceu a Israel foi escrito para advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos. Então, todas essas histórias estão lá para abençoar e orientar a minha e a sua vida. No entanto, querido, há aplicações espirituais muito claras de determinados mandamentos. Então, quando a igreja entra no meio dos gentios, o evangelho chega nos não-judeus,
os judeus começam a vir atrás dos gentios para tentar judaizá-los, impor questões da lei de Moisés. Se você abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 15, você vai descobrir que nós temos ali o chamado Concílio de Jerusalém. A Bíblia diz em Atos 15:1 assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, irmãos, eu queria tanto assistir uma briga dessa, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos, já em Jerusalém, no caminho de Jerusalém. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, depois Paulo toma a palavra, e fala. Por fim, Tiago se levanta dizendo: irmãos, é claro que a Escritura diz que Deus ia alcançar os gentios. E eles chegam num acordo, firmam uma carta e assinam a carta dizendo assim, no fim do versículo, no fim do capítulo 15, no versículo 28, o fim da carta diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. 1. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. 2. Bem como do sangue. Irmãos, isso é muito claro no Novo Testamento. Da mesma forma como não se comia o sangue no Velho, não se come no Novo, nem os gentios em qualquer lugar do mundo, não importa a cultura. Ou seja, se você está servindo ao Senhor, pode arrancar da sua lista o chouriço, o sarapatel, a galinha ao molho pardo, pó da fim, tudo isso. E diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, que é uma extensão do mandamento do sangue. Eu não sei se aqui tem o mesmo nome, se é dessa forma, mas em São Paulo a gente conhecia a galinha ao molho pardo, que é aquela que você mata sem derramar o sangue e cozinha ela com o próprio sangue. Isso é a carne sufocada, que o sangue não foi derramado. Isso também foi proibido. A Bíblia diz assim: e das relações sexuais ilícitas, que envolve aqui todas as ordenanças do Velho Testamento. Desde não haver fornicação, sexo entre solteiros, adultério, gente traindo seu cônjuge, se envolvendo com outro, homossexualismo, bestialidade, sexo com animal, tudo que Deus já proibia, eles passam direto e diz: continue respeitando esses princípios. Mas algumas pessoas são levadas a olhar para esse texto do Concílio de Jerusalém como se tudo o que nós fomos ordenados a fazer e tudo o que passou de lá para cá fosse só essas 4 coisas. Essas instruções, querido, é o que nós podemos chamar de, na verdade, as diretrizes iniciais, no momento em que a igreja está amadurecendo a respeito do assunto. Porque você vai perceber, por exemplo, em Atos 15, 21, que Tiago termina o parecer dele dizendo assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde é lido. O que ele está dizendo? O resto de vocês judeus que gostam de Moisés, corra para a sinagoga, continue se alimentando disso. Então me parece que a igreja em Jerusalém, e é por isso que Paulo falava da circuncisão, eles ficaram muito tempo presos num entendimento incompleto do que era essa transição de Velho para o Novo Testamento. Me parece que eles continuavam observando muitas coisas da lei. Ele diz: mas para os gentios nós não vamos impor isso. Aí alguns de nós, e eu durante muito tempo já pensei assim, tratamos como se nada então do Velho Testamento passou para o Novo. Só essas 4 ordens. Mas, por exemplo, querido, quando Jesus, no Novo Testamento, mexe em alguns assuntos lá com os fariseus, já vou falar disso daqui a pouco, como oração, jejum, esmola, ele está falando de coisas que já se faziam na Velha Aliança e que continuariam sendo feitas na Nova.
nós continuamos orando, jejuando, dando esmolas. Você pode dizer amém? Você vai ver muitos princípios que vieram de forma com a sua aplicação espiritual, mesmo que não fossem praticados de forma literal. Por exemplo, a lei das primícias é uma dessas. Você não vê com clareza eles repetirem o que era feito no Velho Testamento, mas você vê que no mínimo o entendimento da lei, do princípio espiritual existia. Paulo aos Romanos, uma igreja de gentios, ele menciona primícias. João no Apocalipse, ele fala dos 144 mil, que são as primícias para Deus e o Cordeiro, né? E você vai percebendo que muita coisa veio aplicada como na interpretação daquilo que Jesus não veio revogar, mas que precisava ter o seu cumprimento. Outras coisas passam de forma literal. O que aceitamos é aquilo que tenha vindo de forma literal. Aquilo que o Novo Testamento de alguma forma sustenta, ou não explica que tinha que ser feito de uma forma diferente, né, com clareza. Então, por que não guardamos o sábado de forma literal? Porque Paulo está anunciando aos Colossenses, são sombra de bens vindouros. Explicou? Tranquilo. Agora, a Bíblia diz no Velho Testamento que não deveríamos praticar idolatria. O Novo Testamento continua dizendo que nós temos que nos guardar da idolatria. Isso passou pelo lado de cá. O que entra via Concílio de Jerusalém, ninguém questiona. Mas há alguns assuntos, querido, que o Concílio de Jerusalém não abordou, e você vai ver os apóstolos nas epístolas abordando. Alguns deles citando coisas que Jesus falou e que não apareceu nesse resumo. Por exemplo, em Marcos 7,19, Jesus, a Bíblia é clara, declarou puro todos os alimentos. Fala para alguém perto de você e diga, todos é todos. O Velho Testamento, que ele determinava na lei de Moisés o que os judeus podiam comer, o que não. Então, por exemplo, carne de porco, nem pensar. A carne de boi, tudo bem. No Novo Testamento, Jesus vem e declara puro todos os alimentos. Paulo, na Epístola aos Romanos, começa a falar, né, e ele menciona de novo essa mesma questão, essa mesma abordagem. Em Romanos, por exemplo, 15 e 20, ele sustenta o que Jesus falou sobre os alimentos serem puros, e ele diz assim, 15 e 20. Não, é 14, 20. Ele diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Então ele diz, tudo é limpo. No versículo seguinte ele vai dizer, se desfrutar do que é lícito, do que é limpo e você pode, vai criar problema para o outro. Lembra que o primeiro mandamento que Jesus instituiu é o amor. Então anda em amor, não sirva de escândalo para o outro não. Mas doutrinariamente, querido, ele está sustentando o que Jesus falou, é limpo. Só que de vez em quando você vai conversar com alguns que querem trazer demais coisas do Velho Testamento para cá. Outro dia um falou, não, Jesus declarou puros os alimentos, porque tudo que era impuro não era alimento. Ou seja, Jesus declarou puro só o que era puro. Ele foi assim muito sábio e produziu muita mudança. Ele disse, estou santificando o que já era santo, estou purificando o que já era puro. Irmãos, tem pessoas que simplesmente não querem andar naquilo que está escrito. Nós temos uma preocupação de viver segundo esse livro. É o manual do fabricante, é ele que continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Você pode dizer amém? Dado isso, querido, a pergunta é, existem questões que o Concílio de Jerusalém não abordou e que as epístolas depois trataram? Claro que sim. Se o que nós precisássemos era só aprender essas 4 coisas, por que as epístolas todas foram escritas? E já reconhecidas nos seus dias como parte das Escrituras. Pedro, por exemplo, fala de Paulo, que escreveu, né, o que ele chama segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ele diz, suas epístolas têm alguns pontos difíceis de entender. Irmão, me dá um consolo. Quando até Pedro, uma das colunas da igreja, diz que Paulo falava coisas difíceis de entender, né? E diz o qual os indoutos distorcem, como fazem com as demais escrituras. Então eles já reconheciam aquilo como parte das escrituras. O mesmo pessoal que esteve no Concílio de Jerusalém entendia, estamos crescendo, amadurecendo no Senhor, enxergando algo mais. E quando a gente enxerga isso tudo, que nos ajuda a mexer em alguns assuntos, e a minha ênfase principal hoje é o dízimo. Outro dia um irmão me perguntou, pastor, você enxerga no Novo Testamento base bíblica para o dízimo? Eu falei, enxergo. Jesus, em Mateus 6, fala para os judeus que eles deveriam jejuar, orar, dar esmolas, mas que eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado.
Aliás, a maior parte do tempo que você vê Jesus conversar com os fariseus, mesmo se eles estivessem fazendo a coisa certa, Jesus confronta porque eles faziam do jeito errado. O único assunto que Jesus disse, vocês não estão fazendo nem a coisa errada, nem do jeito errado, foi o dízimo. Em Mateus 23, 23, Jesus diz para eles, olha, e os fariseus, irmãos, eram parte do que é chamada a seita mais severa do judaísmo. Pensa nos beatos, nos carola, né? Pensa naqueles que era certinho, religioso ali no último. Jesus diz, vocês dão o dízimo, do endro, da hortelã, do cominho. Ele diz, você vai medir a horta de casa, você não vai falhar com o dízimo em nada. Ele diz, essas coisas vocês deveriam fazer, mas estão se esquecendo da justiça, a misericórdia e a fé. O argumento que Jesus usa é o fato de vocês estarem certos nisso, não só a coisa certa, mas até o jeito certo, não dá o direito de errar lá, naquelas outras. Mas aí vem um grupo e diz, não, Jesus estava falando para os judeus. Irmão, é claro que Jesus estava falando para os judeus. Ele morava lá. Ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando João 12 diz que os gregos vieram buscá-lo, porque o palco da filosofia, da sabedoria, estava lá na Grécia. E eles, impressionados com o mestre Jesus, querem levá-lo. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, dá muito fruto. Ele diz, eu vim aqui para esse lugar, para morrer aqui, daqui vocês não me tiram. Mas o Senhor Jesus estava lá, o tempo todo falando aos judeus. Agora a pergunta é, ele estava falando aos judeus só para viverem os princípios da velha aliança do jeito que eles sabiam? Claro que não. Tanto que o tempo todo, você pega, por exemplo, o Sermão do Monte. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Quando foi dito aos antigos? Na lei de Moisés. Ele diz, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo, ele diz, gente, agora a coisa mudou. Porque diz, se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, você está, na tradução da linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, lascado. Então, o que Jesus está dizendo, querido? Ele está falando com os judeus, mas ele não está falando para eles viver o que faziam. E eu vejo gente usar essa desculpa o tempo todo. Por exemplo, eu vejo muito nos nossos dias um grupo que defende muito a questão do casamento, e Deus seja louvado pelo zelo que eles têm por família. Mas em Mateus 19 nós temos um assunto assim claro, que Jesus já falou em Mateus 5, repete em Mateus 19. As pessoas perguntam para ele, é lícito ao homem repudiar, separar-se da sua mulher por qualquer motivo? Existiam as duas escolas judaicas bem fortes, uma era bem mais liberal no sentido dos motivos, a outra não. Ele diz, é permitido? Jesus diz, gente, Moisés permitiu o carta de divórcio pela dureza do seu coração. Qual era a condição do homem antes de Jesus vir e nos proporcionar o novo nascimento? Ezequiel profetizou, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Vai haver novo nascimento, transformação, mudança de vida. Ele diz, enquanto vocês não tinham o Espírito Santo vivendo dentro de vocês, nem a nova natureza, Moisés permitiu a questão do divórcio, mas não foi assim desde o princípio. Aí ele volta no que Deus fez lá atrás. E ele deixa claro, não vai ser assim daqui para frente. Ele diz, qualquer que se separar da sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, é a única exceção que ele estabeleceu, e casar com outra, comete adultério. Alguém, não, isso ele estava falando para o judeu. Mas o judeu já podia separar por qualquer motivo. Jesus está dizendo que não é mais por qualquer motivo, e que a não ser nessa exceção, aquela nova união está caracterizada como adultério. Mas essa conversa para os judeus se nos interessa a gente pega, se não interessa a gente deixa para lá. E nós precisamos ser coerentes na interpretação da Bíblia. Eu não creio que quando Jesus está dizendo para os fariseus dos seus dias, vocês estão fazendo a coisa certa, do jeito certo, mas infelizmente aproveite só mais uns meses que está acabando. Não é isso que Jesus está falando com eles. Ele está usando a conversa com eles para ensinar os demais. Mas para mim, querido, o ponto principal é quando chegamos lá em Hebreus, onde já vou terminar. Outro dia alguém que leu um dos nossos artigos sobre o dízimo, me mandou um e-mail, assim com muito amor e carinho, me esculhambando, dizendo que se nós pregamos o dízimo nos dias do Novo Testamento e sustentamos o que Malaquias 3 diz, estamos dizendo que quem não dizima está debaixo de maldição.
E ele disse que era um ultraje eu ensinar esse tipo de coisa e dizer que pode ter um crente debaixo de maldição, porque em Gálatas 3, 13 e 14, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição. E eu fico triste, querido, quando eu ouço esse tipo de coisa, porque tem gente que ele tentando debater coisas que não enxerga assim nem o começo. Quantos reconhecem que Jesus nos resgatou do pecado? Diga amém. O pecado deixou de existir por isso? Você não tem mais a probabilidade de pecar por isso? A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Posicionalmente, poderíamos viver longe dele. Mas o pecado ainda está aí e pode acontecer comigo e com você. Ainda que o que o Senhor fez é uma provisão para que a gente esteja fora disso. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 3, diz que lá não haverá mais maldição. Até que a gente chegue na cidade santa, ainda existe. Quer você goste disso, quer não. Agora, como Deus lida com a questão de maldição desde a velha aliança? Deuteronômio 30, 15. Põe diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe vida, a escolha é sua. Como que a bênção vem? Quando eu obedeço os mandamentos, se atentamente ouvides a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Mas, se você me desobedecer, essas maldições virão e te alcançarão. Esse padrão, querido, de desobediência, porque a maldição não vem à toa. Provérbios 26, 2 diz que maldição sem causa é que nem andorinha que não encontra lugar para pousar. Ninguém vai ser ferido por uma maldição se não deu lugar a isso. Agora, dizer que no Novo Testamento, querido, para os crentes da Nova Aliança, resgatados por Jesus, não existe maldição, para mim assim, é um absurdo. O que aconteceu com Ananias e Safira, quando pecaram e desobedeceram? Juízo. Você acha que aquilo foi uma benção? Quantos querem receber essa benção essa noite? Ser fulminado aqui, já ser enterrado logo depois do culto, aleluia. Paulo escreve para o povo que estava em Corinto e diz, vocês estão bagunçando tudo, fazendo a ceia do Senhor de forma errada. Ele diz, muitos de vocês estão fracos, doentes, já morreram, porque não sabem discernir o corpo. Irmão, ele chama o cálice de o cálice da bênção. É lógico que o plano de Deus é que na hora da ceia a gente seja abençoado. Mas quem está brincando com Deus, fazendo as coisas de forma errada, vai ser julgado. E ele diz, alguns de vocês estão fracos, estão doentes, alguns morreram precocemente. Por quê? Porque estão quebrando princípios. Aí você olha, por exemplo, para o que Jesus ensina sobre perdão. E diz, olha, essa história termina com aquele rei pegando o cidadão, entregando aos verdugos para ser torturado. E diz, assim vos fará o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu próximo. Irmão, quem anda em falta de perdão, vai estar debaixo de maldição, mesmo que Jesus veio para resgatá-lo. Porque ele está se recusando a andar na provisão de Deus. Aí eu tento fazer uma doutrina, porque um versículo diz que eu fui resgatado da maldição, eu penso então maldição não existe, logo o texto de Malaquias não pode vir para o lado de cá. E tem muita gente, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, dei toda a base bíblica, ela falou, mas não penso assim. Eu falei, mas o que você pensa? Eu não penso nada, mas não concordo com você. Eu falei, desse jeito não dá para brincar. A gente tem que ter alguma coisa no jogo que determine quem pontuou, quem não. E alguns, querido, têm assim feito vista grossa. Hebreus capítulo 6, fala lá no versículo 7 e 8, que tem um crente que absorve a água da chuva, produz frutos e recebe a bênção da parte de Deus. Ele diz, mas o que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição. Querido, ele está falando com gente de dentro da igreja. Então, como nós lidamos com isso? Eu creio que a gente tem que parar de circular só na periferia do assunto e tentar olhar para alguns princípios claros no Novo Testamento. Muita doutrina do Novo Testamento foi baseada no quê? Em alegorias do Velho Testamento. Por exemplo, em Gálatas 4, Paulo, quando fala de duas alianças, a velha aliança e a nova aliança, Antigo e Novo Testamento, ele fala de duas mulheres com quem Abraão se envolveu e gerou um filho. Ele diz, Agar é uma aliança de escravidão, é isso que era a lei. Ela diz, e gerou o Ismael. Mas Sara figura a nova aliança. Não aquele outro monte da Arábia, mas esse aqui de Sião. E diz, e da mesma forma como Ismael, filho da Agar, perseguia Isaac, o filho de Sara, os judeus da carne estão perseguindo a igreja desde o início. E ele começa a interpretar as alegorias, que não são só histórias, mas são prenúncios proféticos. É dessa forma que em todo o Novo Testamento nós vamos vendo a doutrina de ser estabelecida. Então volte aqui para Hebreus capítulo 7. Depois de toda essa volta nós vamos encerrar aqui.
E vamos tentar entender do que não é o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, do que ele está falando. Ele começa falando de Melquisedeque, é um relato que está lá em Gênesis 14. Abraão volta de uma guerra que ele é vencedor com um grande despojo. Melquisedeque, rei de Salém, que é chamado sacerdote do Deus Altíssimo, vem ao encontro dele. A Bíblia diz que Abraão entrega os dízimos, Melquisedeque vem trazendo pão e vinho e o abençoa. Olha a maneira como o assunto é abordado aqui. Agora, antes disso, volte para o capítulo 5 de Hebreus. Irmãos, é impossível de uma forma profunda a gente abordar assuntos como esses tão depressa por várias razões. Hebreus 5,5 diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma citação do livro de Salmos. Era uma profecia messiânica. Jesus seria levantado como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, olha o que o versículo 11 diz. A esse respeito, da figura de Jesus vista em Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então Paulo diz: eu tinha que entrar bem mais a fundo. Paulo não, perdão, irmão, você vai fazendo a troca automática aí. O escritor diz assim: eu tinha que entrar bem mais a fundo no assunto, tinha que falar muito mais. Ele diz: mas não dá. Porque são coisas difíceis de explicar para quem está vivendo só de leite, não de alimento sólido. Ele diz: vocês são tão superficiais no envolvimento com a palavra de Deus. Ele diz que não dá para eu despejar feijoada na boca de criança. Mas apesar disso, ele tenta ir até onde dá. Então ele volta a falar no capítulo 7 de Melquisedeque. Aí ele diz, no versículo 3, que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo, eu já vi muito pregador, muito pastor dizer que Melquisedeque era o próprio Jesus. Não era. Foi feito semelhante. É uma tipologia. Não, a Bíblia diz que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não nasceu, não morreu, não. O que o autor está dizendo aqui é que a Bíblia não menciona esses detalhes. E que a omissão desses detalhes, não falando nem de quando nasceu, nem de quando morreu, faz dele um tipo do Cristo que é pré-existente. Porque que ele teve genealogia, ele teve. No próprio versículo 6, a Bíblia diz assim: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão. Então, tem genealogia. Ele está falando de uma figura. Mas mesmo que não seja o próprio Cristo, ele é um prenúncio profético do Cristo que haveria de vir. E aí o que ele diz? Quando Abraão encontra com Melquisedeque e dá a ele os dízimos, e é abençoado por ele, e é o maior que abençoa o menor, então ele está dizendo, Melquisedeque é maior do que Abraão. Por que ele faz essa comparação? Ele diz, porque de Abraão, Melquisedeque é maior, Abraão menor. De Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó, que foi chamado Israel, seu neto. De Jacó nasceu Levi. De Levi saiu toda a tribo. Então ele diz, 4 gerações antes de nascer, Levi, nos lombos ou no ventre de Abraão, já estava pagando dízimos para Melquisedeque. Logo, esse nível de sacerdócio é maior do que esse. Aí ele chega no versículo 8, dizendo o seguinte: aliás, aqui no sistema
do tabernáculo, da lei de Moisés, no exemplo que eu estou dando. Ele diz aqui, são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, na figura de Gênesis 14, ele diz aquele de quem se testifica que vive. Da mesma forma, querido, como ele pega Sara e Agar como uma alegoria das alianças que hoje são claras, ele está pegando Melquisedeque, dizendo é uma figura de Cristo. E ele diz que Abraão pagar os dízimos a ele era um prenúncio de que um dia os levitas parariam de receber os dízimos para si. Haveria uma mudança de sacerdócio. E nesse tempo do novo sacerdócio, que é a nova aliança, o Novo Testamento, o tempo que nós vivemos, os dízimos seriam entregues diretos à pessoa de Cristo. Para mim, querido, ponto final. Eu não preciso de mais nada para entender que a Bíblia já estava anunciando. Haverá um momento em que o dízimo deixe de servir o velho sacerdócio para servir o sacerdócio de Cristo. Então, embora continuamos dizimando, nós não lidamos com o dízimo como era feito na velha aliança. Na velha aliança, os dízimos, querido, eram todos dos sacerdotes. E tem gente que acha que toda a entrada da igreja é nossa. Alguns anos atrás, pastoreando em Guarapuava, uma criança me procurou. Falou, pastor, como é que vocês repartem entre vocês a coleta? Isso me faz lembrar de uma história de um padre, um pastor e um rabino discutindo como eles decidiam que parte era de Deus, que parte era deles. O padre começou a dizer, eu faço uma risca no chão, jogo o dinheiro para cima, o que cai para lá é de Deus, o que cai para cá é meu. O pastor, nessa piada um pouquinho mais perto que o primeiro, diz, eu faço um círculo em volta de mim, jogo tudo para cima, o que cai dentro do círculo é meu, o que cai fora é de Deus. O rabino disse, eu não, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cai é meu. Eu tive que explicar aquele menino, dizer, menino, essas coisas são nossas, não. Tem que ter registro de tudo isso. O Novo Testamento, querido, me mostra uma forma diferente de relacionar com a contribuição. Paulo diz em 2 Coríntios 11:8, que ele despojou, falando aos Coríntios, ele diz, despojei outras igrejas. Eu creio que ele estava falando principalmente da Macedônia, em especial os filipenses, que investiam muito no ministério dele. Ele diz, despojei outras igrejas, recebendo delas salário, para servir vocês em troca de nada. O Novo Testamento fala de salário. Isso significa o quê, querido? Que tem que ter um teto. O Velho Testamento era uma tribo inteira recebendo 10%, né, das outras 12 tribos. Então nós podemos dizer que Deus nivelou o sacerdote com 120% da renda per capita. Agora, alguns pastores dizem, não, o dízimo é do levita. E é só ele, irmão, não é uma tribo inteira. É lógico que nós abominamos todos esses abusos. Paulo fala sobre política salarial dentro da igreja. Em 1 Timóteo 5,17, ele diz, os presbíteros que governam bem, especialmente os que labutam na palavra e no ensino, ele diz, sejam dignos de dobrados honorários. Ou seja, numa mesma equipe, tinha gente que ganhava o dobro do outro, dependendo como ele se destacava no governo, né, e no ministério da palavra. Então fica claro, querido, que algumas coisas não estão sendo mais aplicadas da forma literal como ela. Mas o princípio ligado a fazer algo pelo Senhor, para mim é inquestionável. Nós temos uma mensagem que eu prego todo ano, eu não fiz isso esse ano ainda, chamada Dízimos, Celebração da Redenção. Se você não ouviu, eu quero lhe aconselhar a baixar isso no nosso site, orvalho.com, e ouvir, porque nós falamos do dízimo como um ato profético que celebra a redenção. A redenção do Velho Testamento, querido, é só uma figura do que nós vivemos hoje. Se ele é um ato profético que celebra a redenção, ele é para o tempo em que vivemos a redenção. Então, fica muito claro e evidente para nós que é, sim, de fato, uma prática do Novo Testamento, para a qual nós devemos ser fiéis. E entendemos, querido, que à medida que Deus vai trazendo luz ao nosso coração, nós precisamos corresponder com o ensino que recebemos. Você pode dizer amém? Agora, muitas vezes a gente evita trazer a público alguns assuntos que às vezes ensinamos só na escola bíblica, ensinamos só para os líderes, porque o propósito, que ele não é ficar debatendo o assunto. Então Paulo diz, olha, um crê que só pode comer de legumes, o outro crê que pode comer de tudo. Ele diz, esse não julga aquele, nem aquele esse. Tudo bem que ele chama de débil na fé, o que come só legumes. Né? Mas ele diz, por amor a ele, segura a onda, não vamos ficar brigando. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa como corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Irmãos, eu não consigo botar todos os meus amigos, pastores, ministros juntos.
Se eu botar alguns juntos, dá cada fight que você não faz ideia. Mas Deus tem nos ensinado a apreciar a diversidade no corpo de Cristo, a respeitar mesmo aqueles que, ao nosso entender, não compreenderam verdades. Então nós os respeitamos, e alguns, se vierem ministrar, eu digo, nessa área, você não abre a sua boca. Assim como em alguns lugares onde eu vou, querido, eu procuro respeitar. Às vezes vou ministrar em igrejas tradicionais, eu tenho um livro sobre falar em línguas, eu nem levo. Né? Não adianta procurarmos essa coisa do vamos debater quem está certo. Agora, quando alguém quer crescer no assunto, eu digo, vamos então conversar um pouquinho mais. Mas eu sinto a necessidade, querido, porque muitos irmãos da própria igreja, muitos pastores, muita gente fora, né, tem dito, dá para nos fazer entender um pouco mais o que é essa questão do que passou do velho para o novo, e principalmente em relação ao dízimo. E eu estou ensaiando isso já há muito tempo. Hoje de manhã, eu tinha separado até uma outra mensagem para pregar sobre voltar ao primeiro amor. Mas eu senti da parte de Deus que nós precisamos fundamentar essas verdades no nosso coração como igreja. Você pode dizer amém? Gostaria que nós nos colocássemos em pé. Eu queria encerrar lendo um texto de Paulo aos Gálatas, onde de forma resumida ele tenta explicar a questão da lei. Gálatas 3, a partir do versículo 16, ele diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente. No português, essa palavra não é tão definida como é no original, né? Mas quando Deus faz a promessa a Abraão, a Bíblia diz, é Abraão e a sua descendência. Então ele diz assim, e aos descendentes, não diz aos descendentes como falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente que é Cristo. Digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa que Deus já havia feito a Abraão. Então, ele está dizendo, a lei que foi dada depois não revoga a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Está falando da lei de Moisés. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro, né, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. É muito claro, querido, essa transição em relação à lei e à vida de fé nessa manifestação da graça do Senhor Jesus. Mas é delicada a compreensão de todos os elementos que envolvem o que passou e o que não. E normalmente é difícil ensinar com profundidade quando as pessoas ainda não se exercitaram na palavra da verdade. No entanto, querido, eu creio que é hora e é tempo de procurarmos crescer no Evangelho, crescer no entendimento da palavra de Deus. Você pode dizer amém? E nós entendemos que o papel da igreja, querido, não é vir apenas pregar uma mensagem de ânimo e encorajamento para quem está desanimado. Isso é parte, e é uma parte importante. Mas a verdade de Deus precisa ser bem firmada nos nossos corações. Nós não queremos, querido, um bando de vaquinha de presépio só balançando a cabeça, é isso aí. Se o Senhor falou, tá bom, a gente faz. Nós queremos entender, compreender o que a palavra de Deus ensina, esclarecer
por meio do ensino, e dizer, nós vamos viver com fidelidade aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus, nessa hora nós pedimos graça do Senhor sobre as nossas vidas. Graça não apenas para entendermos e praticarmos o dízimo, mas para irmos bem além disso. Queremos, ó Deus, viver de forma madura a fé cristã. Queremos entrar com profundidade nos mistérios da palavra. Não queremos viver, ó Deus, apenas de leite. Nós queremos mais do que a dieta de uma criança. Nós queremos crescer no Senhor. Queremos alcançar a maturidade. Queremos alimento sólido. Queremos, ó Deus, enxergar com clareza a revelação do Teu plano e do Teu propósito. E, ó Deus, à medida que crescemos, pedimos também, guarda-nos de que em momento nenhum venhamos a agir com orgulho, com arrogância, ou de qualquer forma que fira os nossos irmãos que não enxergam as mesmas verdades. Nós queremos, acima de tudo, ó Deus, andar e caminhar em amor. Assim como Apolo, que era um servo teu, que inegavelmente estava fazendo a sua obra, mas que num certo momento precisou ser instruído com mais precisão do caminho da justiça. Queremos abençoar a muitos que necessitem de um pouco mais de instrução no caminho da justiça. Mas, ó Deus, nós queremos fazer isso no temor do Senhor, com o coração correto. E te pedimos graça para andarmos e caminharmos dessa forma. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.